boa tarde a todos, muito bom ano, que 2021 seja obrigatoriamente melhor que 2020, pelo menos do ponto de vista de recuperação socioeconómica, apesar de, do ponto de vista da eletricidade renovável, se 2021 fosse igual a 2020, eu já ficaria contente. Agradecer ao Francisco Ferreira a sua presença hoje aqui, subejamente conhecido, não requer grande introdução. O Francisco é o nosso convidado número 1 de 2021, porque temos a tradição de todos os anos fazer um comunicado de imprensa conjunto, no qual apresentamos os impactos da geração renovável do ano anterior, conjuntamente com os benefícios ambientais e de sustentabilidade que daí são oriundos, e normalmente temos sempre um conjunto de interações relativamente às principais conclusões do mesmo, e vamos aproveitar essa conversa que normalmente temos para a partilhar com os associados da APREN, que hoje tiveram a amabilidade de disponibilizar o seu tempo para estar connosco presentes, e sem mais demoras pedi ao Francisco se gostaria de fazer alguma pequena introdução relativamente ao tema e depois fazemos disto uma conversa. Uma pequena nota: a nossa conversa vai durar cerca de 30 minutos e vamos deixar de reserva 10 minutos para eventuais perguntas que surjam dos participantes, que nós consigamos nesse tempo esclarecer qualquer dúvida ou preocupação que possa ser aqui transmitida através do chat. Francisco, passo-te a palavra, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estás aqui hoje e é tua. Ora bem, antes de mais nada, agradecer este convite da APREN. É realmente uma grande satisfação ser o primeiro convidado deste ano, desta rúbrica, e realmente já são vários os anos em que a Zero e a APREN fazem esta avaliação do que foi o ano anterior em termos de produção renovável, em termos de impacto das emissões de gases com efeito estufa associadas à produção elétrica, e também se perspectiva um pouco o que é o ano que agora começa. 2020 foi, sem dúvida, marcado pela pandemia, mas foi marcado do ponto de vista das negociações internacionais e das próprias posições à escala nacional, em muitas áreas relevantes e que nos vão condicionar para o futuro, e que certamente nós teremos a oportunidade de falar um pouco sobre elas. Eu dava aqui algum destaque ao facto de nós termos tido um ano de diversos recordes, recordes na produção renovável em Portugal, recordes na redução de emissões de carbono do setor da eletricidade, recordes também no que diz respeito à redução do consumo de combustíveis fósseis por causa da pandemia, principalmente, e portanto, é um ano que eu diria simultaneamente complicado pela Covid-19, mas um ano decisivo para a próxima década, relativamente por causa dos dossiês que foram lançados, quer em termos teóricos, quer em termos práticos. Então, deixa-me aproveitar para te fazer uma pergunta referente exatamente a essa visão global, antes de entrarmos aqui no debate de alguns números, mas na tua opinião, visto que fruto das regras, vamos chamar, impostas pela pandemia, o que fomos obrigados a reduzir o consumo energético, o que é que tu achas que nós podemos ter de lições aprendidas relativamente a comportamentos futuros, tendo em conta que efetivamente nós conseguimos durante 2020, independentemente de todas as tragédias que aconteceram e que a APREN e eu pessoalmente temos toda a preocupação e que efetivamente está na nossa mente todos os dias, das poucas coisas que se podem aproveitar como comportamentos e hábitos, vamos chamar, mais sustentáveis do ponto de vista do consumo e das utilizações de energia, o que é que te parece que nós possamos ter aprendido em 2020, que serão boas práticas para utilizar em 2021 e nos anos seguintes?
Eu diria que uma das coisas que vai ficar e que vai ganhar preponderância e que ainda agora estamos a sentir, não é? Como uma prioridade, é o papel dos consumos domésticos e da relação que a eletricidade passou a ter e passará a ter à escala doméstica. Ou seja, nós entramos num regime de teletrabalho, estamos mais tempo em casa, necessitamos de conforto térmico, o que significa que há aqui uma transferência de consumos de muitas empresas para a casa de cada um de nós, e isso vem destacar a urgência de nós sabermos como garantir, quer àqueles que se calhar já nem em teletrabalho estão porque estão em zonas rurais, já com uma idade avançada, mas que estão dentro dos perto de 2 milhões que não conseguem garantir condições de conforto e não têm dinheiro para pagar a eletricidade ou o gás para garantir esse mesmo conforto. E, portanto, a prioridade que tem de ser dada à pobreza energética, ao combate à pobreza energética, e por outro lado também aqui a questão dos edifícios, da reabilitação de edifícios. E, portanto, eu acho que a pandemia focalizou, digamos assim, esta questão de lidar com a energia em casa de uma forma que as pessoas, se calhar, não sentiam tanto. E a outra questão que também me parece importante é que, à escala nacional, percebemos, mais uma vez, a relevância das interligações, nomeadamente entre Portugal e Espanha, da ligação entre estes consumos, entre o facto de nós continuarmos a ser afetados e beneficiarmos ou, pelo contrário, sermos prejudicados por decisões em França, em Espanha, e que nos deve, obviamente, no mercado que está também a sofrer alguma revolução, a ter que encaixar estas volatilidades de preço, de disponibilidade, de planeamento. Claro que podíamos falar sobre outras questões relacionadas com a pandemia, nomeadamente na área dos transportes, noutras áreas, mas naquilo que talvez seja mais pertinente naquilo que me parece a relação mais direta com a eletricidade e com a eletricidade também renovável e a pandemia, estes são aspectos que me parecem cruciais. As pessoas, só para terminar, inclusive houve muitas pessoas que tiveram tempo para pensar, principalmente a classe média, média alta, teve também ali uma oportunidade de olhar para a sua casa, fazer obras de remodelação, pensar em instalar, por exemplo, painéis fotovoltaicos nos casos em que o tipo de construção permite, e portanto, há aqui muitas portas que se abrirão para um futuro que vai ser diferente. Francisco, muito obrigado. Eu vou partilhar só com os participantes 2 ou 3 números que me parecem relevantes para dar seguimento depois à nossa próxima pergunta, que foram partilhados pelo nosso departamento técnico, mas essencialmente o que nós observamos é que no acumulado do ano 2020 a geração renovável representou aproximadamente 62%, gerámos aproximadamente, em termos totais, 50 terawatt-hora, com um preço médio da taxa de carbono de 24,7 euros por tonelada. Conseguimos evitar, em termos integrais, no ano, aproximadamente 18 milhões de toneladas de CO2,
que relembro que face a 2019 foram 15 milhões, portanto estamos a falar de quase 30% de mudança e com as consequentes, ou com os consequentes impactos positivos macroeconómicos de redução de combustíveis importados num montante equivalente a aproximadamente 650 milhões de euros e uma poupança ao sistema eletroprodutor de 440 milhões de euros em licenças de CO2. Quando nos referimos ao mês de dezembro especificamente, temos aqui novamente um recorde interessante, sendo que esse recorde interessante diz-nos que nós incorporamos 75% de renovável no consumo em termos mensais e de carvão tivemos apenas 3,3% de incorporação. Já sabemos que o carvão tem todos os efeitos nefastos do ponto de vista de poluição dos gases que são efeitos de estufa, não só o CO2, mas os NOx todos. O que é que tu podes partilhar connosco relativamente ao que se perspectiva e qual foi o grande, ou qual será o grande ganho ambiental de descomissionarmos as centrais a carvão, quer em Portugal, quer na Península Ibérica? Ora bem, há aqui uma questão que muda realmente de 2020 para 2000, aliás, de 2019 para 2020 e agora principalmente em 2021. É que quando nós olhamos para o total de emissões das centrais, do setor da eletricidade, nós sempre tivemos aqui quase que uma competição, entre aspas, entre o setor dos transportes e as centrais térmicas. As centrais térmicas recorrendo a combustíveis fósseis. Ou seja, do nosso total de gases de emissão, de gases de efeito de estufa, um quarto aproximadamente é do setor dos transportes, um quarto é da produção de energia elétrica. E 2020 é claramente o ano da mudança, eu diria mais 2021. 2020 vai ser aqui um ano atípico porque também houve uma quebra muito grande no tráfego rodoviário, não é? E, portanto, é difícil olhar para 2020 como um ano normal, desse ponto de vista. Mas o que é facto é que, se nós considerarmos que o carvão, por cada quilowatt-hora, significa 900 gramas de CO2, equivalente aproximadamente, e parte desse valor está a ser transferido ou para renováveis, ou para centrais de ciclo combinado a gás natural, onde o fator de emissão ponderará talvez aí os 350 gramas por quilowatt-hora. Quer dizer, nós temos aqui uma descida enorme. De 2019 para 2020 nós já tínhamos assistido a essa descida, e em 2020 a descida não foi maior, porque nomeadamente havia o estoque de carvão armazenado em Sines e também no PECO, e em Sines principalmente nós acabámos por ter uma redução para um pouco menos de metade em termos de produção, e portanto ainda houve uma contribuição significativa, mesmo assim, do carvão. De 2021 em frente, sem o PEGO, sem Sines, tudo indica que serão agora os transportes um grande setor onde, enquanto a eletrificação não tiver um peso grande, vai ser esse o setor responsável pela maior fração de emissão de gases com efeito de estufa. Em termos de benefício ambiental, claro que é muito significativo, apesar dos equipamentos de remoção de enxofre, de azoto, de partículas, de uma central térmica a carvão, há sempre emissões, e acima de tudo nos gases com efeito de estufa, esta vai ser a grande diferença, porque não nos esqueçamos que estas, por isso é que eu dizia e comecei a conversa por aí, nós temos aqui uma receita que todos conhecemos e que é fundamental, que é o investimento que tem que ser feito em suficiência energética, que inclui, sem dúvida, muita eficiência energética, e depois a passagem para as renováveis e portanto,
com a retirada do carvão, isso é claramente visível em termos das emissões. Só uma pequena nota, 2020 foi um ano onde, do ponto de vista da produtibilidade hidráulica, a hidraulicidade, foi um ano normal, ou seja, nós tivemos 0,97, um bocadinho acima de 2019, onde tivemos 0,81. E, portanto, também aí beneficiámos um bocadinho da parte da hídrica, e o solar, ao chegar quase a 3%, continua a ser muito pouco, mas começa a perceber-se que a exponencial está a começar a subir. Eu estou de acordo contigo e partilhando aqui um pouco os números, o breakdown, perdoem-me o anglicismo, do que é que foram as contribuições de cada um dos setores renováveis. O que nós temos no acumulado de janeiro a dezembro foram 28% de componente hídrica, 24% eólica, 6,7% de bioenergia, 2,6% de solar, 9,4% de cogeração fóssil, 4,3% de carvão, de facto uma redução acentuada, e 25% de gás natural, que está a suprir o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Antes de eu passar à questão do preço, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Tu referiste a questão dos transportes. Parece que aquilo que está pensado para os próximos 2 anos ou 3 e já materializado no Orçamento de Estado relativamente à migração dos veículos de combustíveis fósseis para elétricos, sendo que nós, se produzirmos 60% de eletricidade a partir de fontes renováveis, e tudo aponta que este será o número até 2030 para 80% no mínimo, parece que aquilo que está a ser feito do ponto de vista de incentivos fiscais no abate aos poluidores de transportes e no incentivo à aquisição de veículos elétricos, podes partilhar connosco a tua opinião relativamente ao que viste no Orçamento de Estado e o que te tens vindo a perceber que é a política fiscal e energética neste sentido? Bem, eu acho que eu gostaria de focar já agora 2 áreas onde eu acho que é pertinente nós refletirmos da transição para a eletrificação. Por um lado, os transportes, sem dúvida alguma, quer dizer, é um setor que, seja via hidrogênio, seja através das baterias, nós vamos, sem dúvida alguma, ter aí uma progressiva retirada de emissões até 2050, é o que está previsto, e estamos a falar, acima de tudo, do transporte rodoviário. Depois, no caso da navegação e da aviação, temos que olhar, se calhar, para o hidrogênio, para os chamados combustíveis sintéticos, mas há aqui realmente um progresso, e também há um outro aspecto muito importante da eletrificação que diz respeito a nossas casas. E o que acontece é que nestes 2 setores é fundamental eu trabalhar em antecipação, ou seja, um dos aspectos que a Zero defendeu e tornou público nos últimos meses é que nós achamos que deve ser proibida, por exemplo, a venda de esquentadores a gás, de caldeiras, de esquentadores a gás, de fogões a gás, a partir de 2025. E a razão para isso é porque pensem qual é a idade do vosso fogão a gás ou do vosso esquentador e percebem que é um tempo que provavelmente estará nos 20 anos, 25 anos, se não até mais, não é? Quer dizer, isto é, são equipamentos que permanecem em nossas casas durante décadas. O mesmo acaba por se passar com o automóvel, quer dizer, com os automóveis não... se calhar alguns têm uma renovação de frota mais rápida, mas a idade média do nosso parque automóvel ronda os 13 anos, 14 anos. E, portanto, é absolutamente crucial eu ter aqui alguma intervenção do Estado no que respeita à proibição de venda, mais cedo ou mais tarde, de veículos a combustão. Pode-se dizer, bem, isso não tem sentido, porque pura e simplesmente o mercado vai mostrar que
os carros elétricos vão ficar mais baratos e competitivos. E é verdade. Quer dizer, daqui a 2, 3 anos eu vou ter os veículos 100% elétricos muito mais baratos. E, portanto, os incentivos que nós temos neste momento, se calhar, até vão ser negligenciáveis em relação às decisões. Para mim, o que me parece mais dramático do que o Orçamento do Estado, mais do que a descida dos preços e o aumento da autonomia que vai acontecer no caso dos automóveis, neste momento, a grande dificuldade é a rede de carregamento. Há muitas pessoas que nós sabemos através da Zero que não fizeram a aquisição de um veículo elétrico, mesmo aos preços atuais, porque não têm onde o carregar. E, portanto, toda a política de disponibilidade de carregamentos que deveria ser banalizada, para quem não tenha uma vivenda com garagem, ou uma garagem de condomínio onde eu possa fazer esse tipo de carregamentos, há aqui agora uma ameaça clara da infraestrutura face à procura deste tipo de veículos. E, portanto, se nós temos que identificar pontos cruciais, mais do que às tantas a fiscalidade, neste momento é realmente a infraestrutura que está a condicionar as decisões. Francisco, obrigado. Eu, antes de entrar nas appliances, ou seja, nos eletrodomésticos, e também o efeito do aumento de eficiência energética desses mesmos equipamentos e até desses equipamentos virem a estar integrados no Internet of Things como uma proposta de resposta dinâmica do lado Demand Response, queria só fazer aqui uma nota também para partilhar um dado. Eu hoje fui ao site do OMIE e constatei uma informação interessante, que o preço médio previsto para o mercado spot hoje em Portugal e em Espanha era de 82,5 euros por megawatt-hora, tendo picos de máximo de 121 euros por megawatt-hora, com alguns mínimos poucos na casa dos 50 euros por megawatt-hora. Quando olhamos para o nosso preço médio do ano de 2019, com esta incorporação de renovável, percebemos que o preço médio horário anual rondou os 34,1 euros por megawatt-hora. Ou seja, o que nós percebemos aqui neste início de ano, fruto de várias análises que temos, é que a pouca eólica incorporada no mercado grossista está a fazer com que os preços disparem. Eu ia-te perguntar se tu podes partilhar connosco não só o efeito no preço, mas também como é que nós conseguimos explicar este efeito ambiental e efeito preço ao cidadão comum na contribuição que as renováveis têm para reduzir a compra de licenças de emissão para a produção de eletricidade a partir de fontes fósseis e também por aquele princípio básico da entrada ao mercado com custos variáveis zero, que faz com que todo o mercado tenda a ter um preço médio horário no mercado spot mais baixo. Por favor, Francisco. Bem, eu acho que esse sempre foi o dilema de associações como a Aprende e a Zero, e que nós continuamos a sentir como um obstáculo, que é precisamente a comunicação de um conjunto de fatores determinantes, não apenas até para o preço da eletricidade em mercado, mas para o próprio conceito das externalidades associadas a formas de produção de eletricidade que são umas delas muito mais danosas do que outras para o ambiente. Obviamente que vai continuar a ser complicado discutir a questão do preço de eletricidade para o consumidor e a influência que as renováveis têm. E isso vai ser sempre complicado, porque quando se anuncia um leilão solar, portanto, onde eu bato recordes
pelo preço baixo a que a eletricidade vai ser depois disponibilizada e o que é que se está a poupar. O que é facto é que, ao mesmo tempo, tenho notícias referindo os picos de preço que se estão a atingir em determinadas alturas, que não se percebe muito bem qual o seu enquadramento, portanto, eu penso que aqui não queria entrar propriamente na explicação, mas queria mais identificar que este desafio de explicar os benefícios e o funcionamento, por exemplo, do comércio europeu de licenças de emissão. Eu penso que todos, se calhar, não sei se têm noção ou não, mas os quase 200 milhões de euros que garantem o PART, isto é, o sistema de passes que nós temos a custos baixos nos municípios e nas áreas metropolitanas, é garantido à custa do dióxido de carbono e das licenças de dióxido de carbono. E há aqui, portanto, muitas destas relações de preço dentro do quadro da eletricidade e entre o CO2 e determinadas políticas públicas que as pessoas também não estão a par. Portanto, eu acho que é fundamental nós continuarmos a descodificar as vantagens, os princípios, os benefícios e também a quantificar de forma às pessoas, ao cidadão, incluindo eu próprio, que muitas das vezes fico baralhado com a forma como se chega aos preços finais e aos custos de eletricidade que por vezes vemos variar de determinada forma, que isso realmente se torne cada vez mais transparente. E estamos longe ainda dessa transparência, continuamos ainda com argumentos muito falaciosos e em relação à eletricidade renovável, o hidrogênio verde também não ajudou muito na discussão durante este ano de 2020. Obrigado por essa nota. Eu gostava aqui só de fazer um comentário que é de minha autoria, que nós temos ouvido sempre que a incorporação de renovável não vai permitir reduzir o preço de eletricidade ao consumidor final, porque quando eu reduzo o preço da energia, como incorporo variância do recurso, vou ter que ter redes muito mais sobredimensionadas e, portanto, vou gastar no setor regulado, que é o operador da rede de transporte e o operador da rede de distribuição, para gerir uma incorporação de renovável muito grande. Se nós olharmos para o mês de dezembro, o que conseguimos entender é que o nosso sistema elétrico e o gestor global do sistema foi capaz de incorporar, em média, durante 30 dias, 75% de geração renovável. Como nós referimos há pouco, a geração... E houve um recorde horário que já vinha de algum tempo em termos de prestação contínua renovável. De abastecimento do consumo sem fontes fósseis. Também em dezembro esse também foi batido. Mas isto é também um pouco para desmistificarmos às vezes os detratores das renováveis, de que nós temos que incorporar no custo uma quantidade de custos do mercado regulado que vão ter que ser incorporados, quer no operador da rede de transporte, quer no operador da rede de distribuição. Eu acho que os operadores, em dezembro, estão de parabéns, porque efetivamente incorporaram, sem qualquer afetação de consumo, sem qualquer risco de blackout, 75% de incorporação renovável e tivemos apenas 3,3% de carvão, 13% de gás natural e 8% de cogeração fóssil. Portanto, acho que também é importante começarmos a olhar para os factos, em vez de olharmos para argumentos que muitas das vezes não estão comprovados e, efetivamente, percebermos que a rede elétrica nacional, através do seu operador de rede de transporte, do gestor global do sistema e do operador da rede de distribuição, tem sido capaz de manter o sistema em equilíbrio, mesmo com esta incorporação. Nós resta-nos aqui cerca de 4, 5 minutos e eu não gostaria de terminar este debate sem ter a tua opinião relativamente àquilo que se antevê da revisão das metas de incorporação renovável, tendo em conta que já foi oficializado que a meta de redução de emissões da média da União Europeia terá que ser 55% com base em 1990.
Podes fazer o favor de partilhar connosco a tua visão e o que é que te parece que vai acontecer ao sistema eletroprodutor e ao consumo e ao hidrogênio verde e todas as fontes de eletrificação renovável, diretas e indiretas? Ok, então eu vou aproveitar até às 6 da tarde para falar sobre esses tópicos todos. Não, eu penso que depois também teremos a oportunidade de algumas perguntas, não é? E eu, exatamente, bocado, temos aí uns 10, 15 minutos. O António Sá da Costa também a levantar a mão. Ora bem, algumas reflexões que me parecem pertinentes. Nós tivemos, para ter uma ideia, à escala europeia, os modelos mostram-se que nós precisávamos para atingir, para estarmos verdadeiramente em linha com o Acordo de Paris. A Europa deveria atingir a neutralidade climática, e reforço climática e não carbónica, porque é agora o termo que se utiliza. A própria Lei Europeia do Clima também, quando vier aprovada, incorporará esta nomenclatura, porque há gases de efeito de estufa que não têm carbono, portanto falamos de neutralidade climática. A ideia é que eu atinja a neutralidade climática, eu deveria atingir a neutralidade climática em 2040. E não em 2050, preferencialmente. Os cenários do painel intergovernamental para as alterações climáticas apontam-nos para que nós devamos, no relatório de 2018, e mais seguro, digamos assim, em termos de ação climática, o cenário chamado P1, nós deveríamos atingir a neutralidade climática à escala global em 2044. Ora, a conferência de Glasgow, onde 5 anos depois de Paris as metas seriam remodeladas ou, portanto, reavaliadas pelos vários países, foi adiada para novembro deste ano, de 2021, mas, entretanto, os países tiveram que entregar agora até 31 de dezembro o que é a sua perspectiva em relação à redução das metas. E, como foi muito anunciado no Conselho Europeu e depois ratificado pelo Conselho de Ministros do Ambiente, também no Conselho Europeu de Ministros do Ambiente, a Europa aposta numa redução de pelo menos 55%, uma redução líquida, portanto, engloba as florestas, entre 1990 e 2030. Dizer-vos que, para estarmos em linha com o Acordo de Paris, o valor desejável seria menos 65 e não pelo menos 55. O próprio Parlamento Europeu sugere uma redução de 60%, sem a inclusão das florestas, portanto, significa uma redução mais agressiva. E cabe à presidência portuguesa esta negociação entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento, que ainda é capaz de demorar algum tempo, isto no quadro da Lei Europeia do Clima. E, portanto, nós temos realmente aqui um desafio enorme em termos da concretização deste objetivo, que obviamente passa, não na totalidade, mas em muito, pelas fontes de energia renovável. E aqui eu acho que queria fazer 2 notas no que respeita a Portugal. Nós, por um lado, no hidrogênio, que vai crescer devagarinho e que sem dúvida vai ter um papel relevante, eu acho que é fundamental que nós usemos critérios de eficiência. Foi uma das questões mais cruciais nos pareceres que a Zero fez, é que nós queremos, acima de tudo, garantir que entre a energia primária e a energia final, nós tenhamos realmente aqui princípios de eficiência energética para eu selecionar se deve ser a eletricidade, se deve ser o hidrogênio, porque cada vez que eu passo de eletricidade a hidrogênio e eletricidade, quer dizer, eu tenho perdas, portanto, e se o uso como combustão, se o uso através de uma célula de combustível, portanto, tudo isso é fundamental eu ter aí critérios relevantes. E a Estratégia Nacional para o Hidrogênio foi um dos tópicos grandes de 2020. A segunda questão,
para também não me demorar muito mais, mas tem a ver também aqui um pouco com o hidrogênio, é precisamente a explosão do solar. Nós estamos com 2,6, não é? Como foi dito, em 2020, mas com umas necessidades que, se fosse só para a produção de eletricidade, seria, salvo erro, de 7 gigawatts de potência a serem implementados ao longo desta década, com mais 2 gigawatts no edificado. Portanto, 7 no centralizado e 2 no descentralizado. E depois ainda temos as necessidades para o hidrogênio, não é? Quer eólicas, quer fotovoltaicas, porque exatamente, já se percebeu que a hibridização é o que permite chegar ao número de horas anuais, que faz com que o load factor entre praticamente na horizontal da exponencial de preço em relação ao load factor. Exato, e portanto aí podemos ir buscar, portanto, também a eólica, sem dúvida, aqui um contributo importante. Em relação ao solar, o que é que nos preocupa? Preocupa-nos o garantir de que nós conseguimos encontrar as soluções sustentáveis do ponto de vista ambiental. E tem sido esse o nosso alerta, porque obviamente no edificado, para nós, essas questões não se colocam de forma tão pertinente, colocam-se acima de tudo nos grandes parques solares. E tendo em conta que nós temos, infelizmente, muitas áreas de solo que são efetivamente pouco ou nada produtivas, onde o impacto na paisagem é mais reduzido, que não põem em conflito de forma tão relevante a destruição de sobreiros, de azinheiras, de áreas da Reserva Agrícola Nacional ou da Reserva Ecológica Nacional. Quer dizer, que nós consigamos selecionar os melhores locais, mesmo sabendo que há limitações em termos dos pontos de acesso, dos pontos de interligação. E esta discussão, que não foi feita no eólico no início do século e que podia ter poupado que muitos dos projetos não andassem para a frente e para trás até serem aprovados, no solar nós arriscamos à mesma questão. Há muitos projetos que nós temos analisado que temos visto que não têm problema rigorosamente nenhum. Mesmo o fantástico, famoso, pelas más razões, isto obviamente a ironizar, da Torre Bela, para nós o grande erro que foi cometido e que está a ser cometido em alguns outros projetos é a falta de rigor e de transparência na sua implementação. E é esse o nosso alerta. Ou seja, eu não posso ter uma avaliação de impacto ambiental e um estudo de impacto ambiental em consulta pública a dizer que aquela zona está com eucaliptos, está com não sei quantos animais, está com não sei quantos sobreiros e azinheiras, etc., quando aquilo já foi tudo cortado ou os animais enviados para outro lado. Portanto, isso vai desacreditar completamente a implantação destes grandes projetos e vai atrasá-los e vai comprometer os objetivos. E, portanto, o nosso aviso, e que já o fizemos também, obviamente, ao Governo, é que sejamos rigorosos, procuremos realmente garantir que estamos num caminho de antecipação, de transparência, de uma decisão que para um país que quer estar na linha da frente nesta área, tem obviamente que garantir estas circunstâncias. Francisco, muito obrigado. A minha única preocupação em relação à Torre Bela, que foi mais que subajamento, é que também não se caia no risco e no erro de se atribuir aos promotores a responsabilidade por algo que eles não têm, quando isso é oriundo. E, portanto, provavelmente aquilo que tu referiste, que tem que haver uma formatação, vou-lhe chamar se calhar jurídica, erradamente, de quais são as condições de um contrato de arrendamento ou de assegurar ou de compra, isso eu concordo, mas é importante também realçar que daquilo que nós conseguimos apurar, e eu consegui apurar pessoalmente, não há qualquer nexo de causalidade entre pressões do promotor e o comportamento dos proprietários em relação a isso. E eu concordo em absoluto com isso. Aliás, é isso que nós temos procurado explicar. Quer dizer, agora, cá está, para já é difícil que o público perceba isso, não é? Claro.
e é legítimo porque se eu tenho um estudo de impacto ambiental onde eu sei que vou ter que cortar não sei quantos eucaliptos, que não vou discutir nem a natureza da espécie, mas em que eu tenho que cortar uma série de eucaliptos. Entretanto, os eucaliptos já foram todos cortados. Portanto, eu estou num processo de discussão de um projeto. É como se eu estivesse a discutir o aeroporto e já estivesse a construir a pista, não é? Quer dizer, isto é, a responsabilidade, eu acredito que não seja do promotor. Não sei, o que realmente levanta aqui uma questão, que é o promotor, quem tem a faca e o queijo na mão, perdão a expressão, é o dono da propriedade, não é? Mas não sei até que ponto é que o promotor não deveria talvez ter feito valer melhor o rigor com que todo o processo de condução por parte do dono da herdade tinha que ser exercido. Portanto, eu acredito perfeitamente que não foi... Aliás, eu não tenho dúvidas, mesmo não conhecendo o processo em detalhe, que o promotor é o menos interessado em relação àquilo que aconteceu, claro. Porque é ele que está, no fundo, quer dizer, está-se a pôr em causa aquele investimento. Mas é crucial esta transparência entre o que acontece em alguns casos. E quando um colega meu da Zero, de Beja, me diz que há um investidor que há 2, 3 anos resolveu apostar tudo no olival intensivo, numa determinada zona, que do ponto de vista ambiental, como sabem, há várias reticências da nossa parte em relação a alguns aspectos. Mas esse mesmo produtor já disse que, afinal, vai abandonar tudo porque lhe oferecem mais dinheiro para construir no local uma central solar. Há aqui qualquer coisa do ponto de vista da decisão que é complicada, não é? Quer dizer, porque nós não temos que ter aqui temos que ponderar, temos que saber planear para que eu nos próximos anos não esteja a meter no lixo, entre aspas, investimentos materiais e financeiros que num país que não se pode dar esse luxo. Não, isso eu totalmente de acordo. Eu só ressalvei essa falta de nexo causalidade. Isso é um tema que também nos preocupa na APREN. Nós estamos com um grupo de trabalho com os principais stakeholders no processo de licenciamento, com a APA, com o ICNF, com a Rede Natura, com a DGEC, precisamente para tentar simplificar e, obviamente, vamos ter em linha de conta esta questão que é, no fundo, nunca na vida se associar que a implantação de renováveis tem algo de prejudicial na preservação da biodiversidade, seja ela fauna ou flora. Isso não faz qualquer sentido. Pedro, vai ter sempre, atenção. Sim, não diria assim, porque eu acho que não, é normal que tenha. Não vai ter significativo. Mas não tem significativo, exatamente. Claro. Ou seja, não se vai fazer a transição energética com impacto zero, vai-se fazer com impacto mitigado. Exatamente. Eu gostava de agradecer uma vez mais ao Francisco a disponibilidade que teve para estar connosco aqui hoje, agradecer o seu tempo e as suas opiniões sempre oportunas, agradecer aos participantes a atenção que nos dispensaram no dia de hoje neste primeiro debates renováveis. O próximo será cerca de aproximadamente 30 dias, iremos enviar a divulgação e os convites para quem queira participar. Resta-me desejar-vos uma vez mais um bom ano 21, uma boa tarde e até à próxima. Francisco, muito obrigado e muito obrigado à equipa da APREN que organizou também estes debates para que sejam possíveis em 2021. Obrigado também pela oportunidade e votos de bom ano a todos. Muito obrigado. Até breve.